Olá, meus alunos queridos do ensino médio, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de filosofia, onde a gente vai dar continuidade a essa introdução à filosofia, né? Que nós já falamos aí bastante coisa sobre como a filosofia surgiu, qual a sua origem, né? Quais foram os primeiros pensamentos filosóficos ou as primeiras formas de conhecimento. E a gente vai dar continuidade para entender um pouquinho mais o que é essa filosofia. Você já se questionou o porquê nós estudamos essa disciplina em toda a nossa grade curricular? Então, vamos parar para refletir agora sobre isso. Primeiro, os objetivos aqui da nossa aula é apresentar as concepções de filosofia e também de filósofo, né? E entender quais são as definições da filosofia, compreender o que é filosofar e mais, distinguir a atividade filosófica da opinião, que a gente vai verificar na nossa aula de hoje que são duas coisas distintas. Então vamos lá. Para a gente dar início aos nossos pensamentos filosóficos, essa manhã, tarde, noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula, a gente tem que refletir sobre alguns questionamentos. O primeiro é o que é filosofia. O segundo, e o filósofo, o que ele faz? Terceiro, você conhece algum filósofo brasileiro? E aí, você já ouviu falar de algum filósofo que mora aqui no Brasil, que propõe uma filosofia diferente, contemporânea? Eu conheço vários. Então, eu desafio você a pesquisar agora sobre quais são os filósofos brasileiros mais conhecidos da atualidade, certo? Fica aí a dica. Bom, então vamos lá então entender o que é essa filosofia, né? O que a etimologia da palavra quer dizer. Então, segundo aí a língua grega, filosofia significa amizade ao saber, ou amor à sabedoria, tá? E filósofo, também no grego, significa amigo do saber e da sabedoria. Portanto, a gente pode aqui já ter mais ou menos uma noção, né, do que significa, do que se trata a filosofia. É esse amor a novos conhecimentos, é esse amor pelas descobertas, amigo do saber, aquele que busca conhecer cada vez mais. Primeiramente, então, devido aí à longa tradição que possui o saber filosófico, é difícil estabelecer uma única definição de filosofia. Apresentemos como ponto de partida a etimologia da palavra filosofia, que em grego nós vimos aí, no outro slide, né, que significa amizade do saber. Partindo, então, dessa premissa, nós entendemos que filosofia é essa disciplina aí que busca o tempo todo trazer conhecimentos novos, né? Não se acomoda no que já existe, vai se questionar sempre. Então, para eu ter amor à sabedoria, para eu ser amigo da sabedoria, eu tenho que questionar sobre as coisas da vida e do mundo. Bom, segundo aí a tradição, foi Pitágoras que cunhou esse termo porque não se considerava sábio, mas apenas amigo do saber. Em grego, esse filósofo aí definiu, então, essa etimologia da palavra filosofia, essa amizade pelo saber, né? Ser amigo do saber. Então, tudo surgiu aí por essa tradição que Pitágoras trouxe para nós. Dentre tantas definições, que tal a gente começar por essa? Filosofia é a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo, ao homem e à sua ação e seus valores. Olha só como a filosofia ela é abrangente, ela abre vários caminhos para o pensamento, ela é essa investigação crítica, é aquela investigação que busca cada vez mais o porquê das coisas, do universo e do mundo. Ela não se contenta e nem se acomoda com o que já está pronto. Pelo contrário, a filosofia é movimento, é fluxo. Então, a todo momento, nós vamos estar descobrindo coisas novas a partir dessa disciplina. Então, se filosofia é amar a sabedoria, o que é filosofar? Eu trouxe aqui 3 conceitos de filósofos que marcaram aí, né, esse conceito do que é filosofar, para que a gente possa refletir sobre eles. Primeiro, tem aí o conceito de filosofar do Cortella, que é um dos filósofos brasileiros mais conhecidos aí da atualidade.
Ele disse que filosofar é ir além do óbvio, ou seja, de novo, não se contentar com essas respostas pré-estabelecidas ou respostas breves. É ir além, é buscar mais, é se aprofundar no conhecimento. Mais um conceito do que é filosofar é se debruçar sobre aquilo que não é imediatamente dado, buscando as suas raízes. É isso que eu acabei de falar, buscando conhecimento mais profundo, né? Com fundamentos daquilo que se é falado, daquilo que se é descoberto. Então, a gente se debruça sobre esses dados que a gente já conhece, né? Desde que nascemos, mas que a gente, nesse momento, tem sede de querer saber um pouco mais. E um outro conceito do que é filosofar é desbanalizar o banal. Ou seja, tirar esse senso comum, ou seja, tirar essa banalidade dessa busca pelo conhecimento, né? Trazer mais verdade para o conhecimento, se aprofundar naquilo que você realmente deseja descobrir, né? E a partir dessa desbanalização do que já existe, do que já está prévio, estabelecido, a gente se aprofunda e busca cada vez mais conhecimentos novos. Portanto, então, é bom se aprofundar agora, né, já que a gente sabe aí o que é filosofia, o que é filosofar, onde surgiu, então, a filosofia, onde vocês acham aí que a filosofia teve seus primeiros suspiros para o conhecimento. Então, essa forma de conhecimento teve início aí na Grécia Antiga, lá no século VI, com Tales de Mileto. As cidades de destaque em sua origem foram Mileto e Éfeso. Hoje se situam aí na Turquia. Essa forma de conhecimento teve início lá na Grécia Antiga, lá na Jônia, no século VI, com Tales de Mileto. Este era cientista e político e considerado um dos primeiros filósofos aí que trouxe vários conceitos dentro da filosofia. Então, quem é Tales de Mileto? Como vocês viram aí, Mileto é o nome de uma cidade. E isso era como se fosse uma tradição. Os filósofos daquela época carregavam o seu sobrenome, o nome da sua cidade, né? E ele foi o primeiro a pensar no princípio racional que explica a causa e a origem de todas as coisas. A sua preocupação nesse momento aqui era entender a constituição da natureza que estava ao seu redor. Foram aí que surgiram os primeiros pré-socráticos, que nós vamos, em uma outra aula, se aprofundar um pouco mais e vamos falar mais sobre Tales de Mileto, com certeza. Bom, vamos então entender também o que estuda a filosofia? Nós já refletimos aí o que é a filosofia, o que é filosofar, descobrimos aí um dos primeiros filósofos, que é o Tales de Mileto. Então, o que estuda de fato a filosofia, né? Porque nós temos aí que estudar a filosofia no ensino médio. Porque além daquilo que é o despertar para o conhecimento, de o despertar para novos conhecimentos, a filosofia traz aí alguns estudos específicos, como o estudo da lógica, que trata do raciocínio metódico e válido. Também ela vai estudar a ontologia, tratando da realidade do ser e do nada. Gnoseologia, tratando aí da natureza e validade do conhecimento. Além disso, ela trata da ética, né, no que se refere aos valores, da distinção entre o bem e o mal. E também a disciplina de filosofia estuda a estética, que trata aí da arte, da noção do belo e do feio. Todos esses conceitos, durante o nosso percurso letivo, a gente vai se aprofundar um pouco mais e conhecer melhor essas áreas. Continuando, temos aí outros campos dentro da filosofia, como é o caso da filosofia política, que estuda as teorias do Estado, o funcionamento, obviamente, da política. Temos a filosofia da ciência, que estuda os métodos e a validade da ciência. Filosofia da religião, que estuda racionalmente as doutrinas e as diferentes religiões. Filosofia clínica, que estuda terapias para o tratamento psíquico. E filosofia organizacional, estudando as relações e as formas de organização de uma empresa. Então, vocês percebem como a filosofia ela atua em vários setores, em vários tipos de estudos. Ela é uma disciplina abrangente, interdisciplinar,
ela estuda um pouco da religião, da ciência, da política, da clínica, das organizações e muito mais, tá, gente? Por isso que é importantíssimo estudarmos a filosofia no ensino médio e durante todo o nosso percurso escolar. Diante do que foi dito e exposto aqui para vocês, nós finalizamos aí o nosso momento aqui da nossa aula, né? Com vários tópicos de conhecimento aí para vocês em torno do que é a filosofia. E eu desafio vocês aí para uma atividade que eu deixei, certo? No Educaribox. Deixei uma trilha de aprendizagem, na verdade, onde vocês lá vão encontrar vídeos, vão encontrar link de artigos sobre o assunto e ainda uma atividade para a gente fazer na prática e aí sim ter mais conhecimento sobre o que foi dito nessa aula. Um super beijo, muito obrigada por ter ficado na minha companhia até agora. Fiquem com Deus e tchau, tchau.